Olá pessoal de Leão, tudo bom com vocês? Meu nome é Janaína, venho trazer uma leitura intuitiva para o mês de junho, então vamos ver o que temos de conselho, alerta, direcionamento para vocês para o mês de junho, tá bom, Leão? Vamos ver o que temos de espiritualidade para a egrégora de Leão. Mês de junho, qual conselho, qual alerta, qual direcionamento? Vou pegar as que voltaram para cima, tá certo? Rei de paus, a morte, eita, o carro, porque eu falei eita, dois arcanos maiores, um sequência do outro, ó, a morte e o carro. Tô sentindo que vem mais um ainda, hein? Será? Oito de espadas. Virou? Peraí, vou pegar só essa aqui que virou, certo? 9 de ouros. Leão. Energia muito forte de que ciclos precisam ser fechados e um movimento precisa ser feito. Escolhas precisam ser feitas, movimentos precisam ser feitos, porque o movimento, o carro, tá? Então, assim, espiritual pede com o rei de paus, coloque energia na sua vida, coloque energia nos seus projetos, na sua vida, coloque energia. O rei de paus, ele simboliza muito aquela frase de não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. É parar de adiar, é pôr a mão na massa e parar de adiar. O rei de paus, o paus fala de energia, fala de espiritualidade. Coloque a sua energia para girar, para movimentar. Finalize ciclos para novos se iniciarem. A carta da morte, gente, tem muita gente que enxerga ela com medo. Não, a carta da morte fala de renascimento, da necessidade de ciclos serem fechados para que novos se abram, tá? E ciclos fechados não necessariamente é um término em si. Ciclos fechados fechei o ciclo agora de... E eu não vou mais deixar para amanhã o que posso fazer hoje. Vou seguir em frente, entendeu? Pede movimento. Dois arcanos maiores seguidos, a morte e o carro. Então, pede movimento. Faça a transformação na sua vida. Transmute o que tem que ser transmutado e faça o movimento necessário. O que tá te impedindo de fazer esse movimento? O mental, tá? O mental, a forma com que tá o seu mental faz você se sentir presa sem saída, mas na realidade você não está presa sem saída. É o seu mental que tá fazendo você se sentir assim. Existe sim saída, existe sim possibilidades, existe sim oportunidades. Só que o seu mental não tá te deixando enxergar. Olha aqui, ó. O caminho tá livre. Ela não tá presa, o caminho tá livre. Tem as espadas ali ao lado, mas o caminho tá livre pra ela seguir. Ela consegue se desatar e seguir. Só que ela não enxerga a saída, porque é o mental dela que tá perturbado. Então, assim, é questão de sabotagem. Sabotagem que eu digo, pessoas ao redor que faz você se sentir assim, sem saída. Ou até mesmo a autossabotagem, os dois juntos, tá? Você mesmo se sabotando, entendeu? Então, muito importante cuidar dessa parte do mental para que você consiga enxergar as novas possibilidades e faça o movimento. Se você não fizer movimento, vai continuar tudo igual, tudo do mesmo jeito. E sabe o que é importante, Leão? Tá dizendo que se você fizer um movimento, colheita vai ter. Inclusive financeira, porque aqui é o 9 de ouros, que representa o financeiro no tarô, tá? Então, assim, faça o movimento necessário para que as coisas fluam, que sim, chance de grande colheita, é o 9 de ouro, já é a colheita na mão mesmo. Então, assim, algo que, o movimento que você possa fazer que vai te dar colheita e não me mostre sendo muito longe, não. Essa colheita chegando, porque já veio o 9 de ouros, não veio um ás de ouros, não veio um 2 de ouros, um 3 de ouros. Veio o 9 de ouros, a colheita mesmo. Então, a partir do momento que você fizer um movimento de renascimento na sua vida, a colheita vem. Entende? Então, seja lá qual for a área da sua vida que tá parada, seja qual for a área da sua vida que tá em escassez, que não está andando por algum motivo, me mostra que tem sim algum motivo, né? Não é culpa sua, tá? Mas a partir do momento que você buscar forças e dar andamento e fazer um movimento para essa área da sua vida melhorar, para essa área da sua vida andar, fluir, a colheita vem, a fluidez vem, tá? As coisas andam sim. Tá nas suas mãos, tá, Leão? Tá nas suas mãos. Mas para isso você tem que cuidar, você tem que se amar, você tem que olhar para você e falar do jeito que tá, não dá para continuar. Do jeito que tá, não dá para continuar.
que mais? O que mais, por favor? Leão, mês de junho. Pessoal, se a leitura tá de alguma forma falando com você, te ajudando de alguma maneira, conto com a sua inscrição, com o seu comentário, com a sua curtida, tá? O canal tá no comecinho, apenas 80 e poucos inscritos, né? Tá bem no comecinho. Tô em busca dos primeiros 500 aí, tá? Então, se você puder colaborar com essa ajuda para que o canal cresça, a mensagem seja passada para mais pessoas, eu agradeço muito, tá? Os enamorados é um arcano maior, embaixo do Rei de Paus, saiu mais um arcano maior. Arcano maior, gente, é o espiritual movendo, tá? Então, assim, os arcanos menores é você e o seu livre-arbítrio pra agir. Os arcanos maiores, espiritual agindo, te ajudando com o movimento. Então, a ajuda espiritual você tem, tá? 6 de paus, ó lá. Nossa, Leão, a partir do momento que você resolver renascer, resolver fazer movimento, você se destaca. 6 de paus. Você se destaca, ó. Você se destaca. Leão já é um destaque, né? Leão já tem, assim, por si só, essa energia de destaque, essa energia de presença forte, né? Então, assim, a partir do momento que você fizer um movimento pra acontecer, você se destaca. Ó, 8 de espadas de novo. O que tá impedindo o seu movimento é essa energia mental. Você cuidando disso, você passando por quebrando esse obstáculo, as coisas andam. As coisas andam total, ó. Ás de paus. E, meu Deus do céu, o mundo. Leão, é assim, é muito de responsabilidade minha passar isso pra vocês de uma forma muito clara. Você tem tudo pra se destacar, você tem tudo pra fechar um ciclo, iniciar um novo ciclo muito melhor, tá? Fechar um ciclo de escassez mesmo, de alguma área da sua vida sem andar, para as coisas começarem a andar. Seu a morte e o mundo. 2 arcanos maiores que falam sobre isso, sobre finalização de ciclos que são necessários ser finalizados para que o novo se inicie. Mas para isso você tem que fazer esse movimento de renascimento, tá? E por que minha responsabilidade de falar isso? Porque 2 vezes o 8 de espadas, ó. Tanto no tarô de Rider-Waite como no encanto de lavanda. 8 de espadas, ó. Ó, tá? Então, é essa energia que precisa ser trabalhada. Enquanto você não trabalhar essa energia, realmente as coisas não vão fluir. E a coisa vai ficar parada e cada vez mais isso vai tomando uma proporção maior e te afetando mais. Então, é muito importante que você cuide desse mental, que você cuide da autossabotagem, que você cuide de enfrentar isso, ter força de enfrentar isso e fazer um movimento. Porque você fazendo um movimento tem colheita, tem destaque, tem parceria. A carta dos enamorados, parceria, mas você precisa ser, a mudança, a sua evolução precisa ser uma escolha para você. Eu escolhi não continuar assim. Eu escolhi seguir em frente. Eu escolhi evoluir. Eu escolhi mudar isso. Não vou ficar mais desse jeito, não dá mais. A partir do momento que você fizer a escolha de fazer um movimento na sua vida, principalmente na área da vida que tá parada, para que ela ande, você se destaca, você tem colheita e é algo novo, tá? Algo novo, você colocando energia em algo novo. É importante você vencer isso e colocar energia em algo novo, que daí, ó, a transformação acontece, a mudança acontece, as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar, sua vida se renova a partir daí, Leão. Então, eu digo, o que eu posso dizer pra você? Vale a pena pagar o preço de enfrentar e seguir em frente, tá? É você dar o tapa na cara por você mesma, não é pelos outros não, é por você mesmo. Dar o tapa na cara e falar assim, do jeito que tá, não dá mais. Eu preciso fazer um movimento para mudar isso. E começar um movimento para mudar, porque tem grande chance, ó, de colheita financeira, de destaque, tá? De uma nova fase se iniciando na sua vida a partir do momento que você fizer o movimento. Se não fizer o movimento, continua do mesmo jeito, com essa energia aqui do 8 de espadas. Por isso, Leão, que eu gosto de tirar com decks diferentes, com tarôs diferentes, justamente para clarificar a leitura. E na sua clarificação me sai o quê? Outro 8 de espadas, que é o que precisa muito ser trabalhado, tá bom? Porém, em contrapartida, saíram arcanos maiores, dizendo que você tem um grande apoio e amparo da espiritualidade. Saiu o 6 de paus, falando de destaque para você a partir do momento que você fizer um movimento. Saiu o 9 de ouros, falando que você terá colheita se você fizer um movimento. Então, assim, está tudo
a energia está propícia para a colheita, para as coisas andarem, para você evoluir. Mas o espiritual precisa que você dê o primeiro passo para eles poderem agir, para as coisas começarem a fluir. E você der o primeiro passo e ter constância, tá? E continuar. Vai passar até um pouquinho o tempo da sua leitura que nem passou de câncer, mas foi necessário, tá? O urso, ó. O urso. A casa. O coração e o tesouro. Leão, aqui tem duas formas de ver a leitura. A primeira delas, voltando para uma forma geral, é assim, você tem um peso muito grande nas costas, vamos dizer assim. Existe um peso, existe uma responsabilidade muito grande, porque é a casa e o urso, né? Então existe um pesar muito grande, né? Seja no trabalho, se você trabalhar CLT, seja autônomo, seja de que forma for, um peso muito grande, ou um peso muito grande na casa, no lar, sabe? Na vida, sim, um peso muito grande. E mostra que esse peso mexe com o seu emocional, tá? Mexe com o seu emocional. O espiritual pede para que você lute para vencer esse peso, tá? Para vencer esse peso, vai em busca do seu tesouro, Leão. Vai em busca do seu tesouro. Para, Leão. Eu peço para que você pare e reflita. O que seria legal eu conquistar? O que eu tenho como sonho para conquistar hoje? E vai em busca do seu tesouro. Porque o tesouro para cada um é individual. Para alguns pode ser formar família, para outros pode ser trabalhar autônomo, para outros pode ser fazer uma viagem. Para cada um pode ser uma coisa diferente. O que é o seu tesouro para você hoje? O que, se você conquistasse hoje, você ia se sentir feliz, realizada, empoderada ou empoderado? Vai em busca, tá, Leão? Vai em busca. Eu falei que tinha duas formas de ler, né? A forma geral que eu acabei de passar e a forma mais, vamos dizer assim, que pode ser só para algumas pessoas, que é o quê? O peso no corpo mesmo, tá? Então pode ser ombros pesados, carregando a energia que precisa ser transmutada, que precisa ser trabalhada, que precisa de movimento, tá? Esse movimento pode ser um movimento na vida no geral, ou até mesmo espiritual, tá? Cuidar aí da espiritualidade. Ou pode ser a energia do peso em si, a questão de sobrepeso, porque é o urso, né? Se a gente voltar isso pra questão, é isso, tá? Também pode ser a necessidade desse cuidado, tá bom, Leão? Peço que vocês olhem com carinho, que vocês pensem com carinho, com responsabilidade com vocês mesmos para essa leitura, tá, Leão? Tem uma pessoa que eu conheço que essa leitura caiu assim como uma luva, de verdade. E eu espero que tenha servido de ajuda para quem aqui se identificou também, de ajuda, de alerta mesmo, sabe? Ó, tá pitando ali, ó, o alerta, a luzinha de alerta, a sirene, precisa fazer o movimento, precisa mudar, precisa pensar em você, tá bom? Não se isole, não fique dentro da muralha do eu. Liberte-se, permita-se a liberdade de voar, de conhecer uma nova vida. Liberte-se, permita-se a liberdade de voar, de conhecer uma nova vida. É isso que eu tenho pra vocês, tá, Leão? Pro mês de junho. Gratidão quem ficou até o final. Fiquem com Deus.